bicho de fumaça que essa tchaca, 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 tchaca. Era um batidão. De repente eu vi o trem passando. É uma imagem extraordinária. Então a gente torcia para o final de semana ter sol e a gente poder ir para a Fazenda Figueira de trem. Maria fumaça na frente, depois a outra seguindo, depois a outra mais para trás, tudo buzinando. Meu pai até conhecia, pelo barulho das máquinas, ele sabia qual era que estava fazendo o trajeto naquele dia. Muitas vezes a gente estava na fazenda, ele ouvia o barulho ou o apito da máquina e falava, hoje eles estão fazendo o trajeto com a máquina tal. Eu viajei muitas vezes pela Companhia Mogiana, quando principalmente ia para São Paulo. A Mogiana veio para Mococa por intermédio dessa indústria que tinha em Canoas, né? Ia até lá, mas quando eu comecei a andar de trem, que eu era muito jovem, já tinha fechado, já não conhecia a fábrica lá. Mas aí o trem vinha até Mococa só. E daqui nós ia passear no domingo, nós ia até Venerando, fazia bardeação para São José e voltava de trem, depois ela vinha parar aqui em Mococa. Eu me lembro, assim, eu era muito pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas eu era muito pequeno, assim, devia ter assim, menos que 5 anos. Quando eu saí sozinho da minha casa, onde a gente morava ali na Visconde do Rio Branco, com a Quintino Bocaiúva, e eu subi essa rua até o pontilhão que tinha aqui para acessar a estação de Mococa. De repente eu vi o trem passando. É uma imagem extraordinária, extraordinária. Um trem passando, ele saía da estação e ia lá para a estação de Guimarães. Saía de Canoas, né? Era o fim da linha, Canoas. Aí vinha aqui para a estação de Mococa ia para Guimarães, Guimarães ia para Venerando, que já é município de São José do Rio Pardo, né? As lembranças são mais ou menos, eu devia ter o quê? Uns 8 anos por aí. E a gente tinha uma empregada doméstica em casa, a Tereza Valério, que é uma querida até hoje. O pai dela era administrador da Fazenda Figueira, o seu João Valério. E ela nos levava, eu e meus irmãos, para passar fim de semana na casa do pai dela, de trem. Então ali pela Barão de Monte Santo, no final da Barão de Monte Santo tinha a escadaria. Eu lembro muito pouco, eu lembro que tinha um relógio de madeira, assim, no saguão de espera, ali na plataforma, a gente ficava... Eu me lembro mais da chegada na estação Comendador Guimarães, que era sentido Rio Pardo, né? Onde nós parávamos, quer dizer, a próxima estação depois de Mococa, Comendador Guimarães. E íamos a pé para a Fazenda Figueira, né? Então as lembranças são essas, assim, não tenho lembrança de tanto detalhe, mas eram várias viagens que foram feitas de trem. Então a gente torcia para o final de semana ter sol e a gente poder ir para a Fazenda Figueira de trem. E depois essa memória ficou tão importante assim que no meu trabalho de graduação de arquitetura, na Faculdade de Arquitetura, foi um projeto de revitalização da estação. E eu lembro que na época eu fiz uma pesquisa grande sobre isso e tinha muitas crônicas do Dr. Roberto Ferreira na coluna Tio Sil. Ele fazia muitas críticas do ponto de vista político, né? Por que tirar o trem, né? Daqui São José do Rio Pardo gastar 3 horas. Guimarães, Ribeiro do Vale, a outra estação lá para frente, embarcação, ia parava muito, né? E linha tortuosa, entendeu? Não gastava esse tempo. Eu viajei muitas vezes pela Companhia Mogiana, quando principalmente ia para São Paulo. Mas quando a gente ia para São Paulo,
tinha que fazer uma baldeação, que a gente usava esse termo, em Campinas, aonde o trem da Mogiana ia até Campinas e de lá já íamos pela outra companhia, eu acho que é pela Paulista para São Paulo, né? Era um dia de viagem, né? Saíamos aqui pelo menos às 7 horas da manhã e chegávamos em São Paulo também por aí. Era um dia de viagem. Bom, as minhas lembranças são muito antigas, porque eu era muito jovem quando nós tínhamos ainda a Mogiana e Mococa, né? Eu era garoto e a fazenda da minha família, que na época era o meu pai que administrava, a fazenda é imediatamente na sequência do caminho de Mococa até a última estação, que era em Canoas. Então eu me lembro bem do trem passando, fazia esse trajeto, se não me engano, 2 vezes ao dia ou uma coisa parecida. Eu me lembro quando o trem passava, porque da casa da sede, que era próxima, a gente escutava o trem e muitas vezes a gente via o trem passando. Não era tão longe assim da sede até a linha do trem. Então essa é uma memória que eu tenho de infância. Essa primeira imagem do trem mostra que o trem assim é uma coisa, além de transporte, além dessa coisa de um transporte, uma coisa meio mágica, né? Diferente de um carro, né? Onde você individualiza as pessoas, traz as pessoas para a sua família, mas é diferente. O trem é assim uma coisa coletiva e grande, e que carrega também a produção daquela região ou aquilo que aquela região recebe de bens para consumir, para trabalhar. O trem é uma coisa mágica. Existíamos pessoas que iam esperar diariamente o trem chegar. Era o proprietário do Hotel Terraço, que ele já ia para trazer alguns viajantes, porque naquele tempo tinha muitos viajantes. E tinha uma senhora, eu vou falar o apelido dela, mas não sei o nome, Maria Violão. Ela tinha um carrinho, um Fordinho Bigode, e que ela fazia esses trechos. Teve uma vez que ela errou, no fim da estação, antigamente, na Rua Barão, onde que é do Godoy lá, tinha uma escada, que dizia, hoje não tem mais essa escada, de vários degraus, né? E ela desceu lá com o carrinho dele, que errou as manobras que ela tinha que fazer. Mas ela era uma que ia diariamente esperar o trem. Ela sabia o horário do trem e ia esperar viajantes para ela trazer aqui para a cidade. A casa do chefe da estação é ligada com o prédio antigo aqui. Agora, os funcionários, tinha 1, 2, 3 que eram funcionários, morador daqui. Moravam aqui. Mas só que tinha mais funcionários, né? Mas morava aqui era 3, 4 com o chefe. A escadaria é da largura do outro lado ali. É da largura da rua. Até chegar em cima, tinha 18 degraus. E tem a escadaria, subia a escadaria, chegava naquela sala da espera, que eram os viajantes, levava os passageiros e depois trazia. E as duas também, a Oli Dias também, no mesmo horário certo. E a Maria Fumaça também, tinha os horários certinhos. Uma memória muito afetiva, né, que depois a gente andava a pé pela estrada, comia tomate na plantação de tomate antes de chegar na fazenda Figueira, e depois voltava para pegar o trem de volta. Uma delícia, um momento bonito. Inclusive a Tereza, essa funcionária da minha mãe, ela conheceu o atual marido dela na estação. Eles se conheceram lá, o Nelson, e se casaram então até hoje aí, né? Então uma memória bonita, bem romântica assim da estação em Mococa.
da Mogiana. Dentro do trem tinha muita moça de São José passeando também, né? E a gente ficava numa paquera, né? Mas o resto era tudo normal. Mas era para andar, para passear, não saía de casa, pobre também, né? Mas era festa, né? Para nós era uma festa. A questão dos trens e da própria estação tem uma relação antiga com a família, até através do meu pai. O meu pai era, quando jovem, um garotão, ele gostava muito de ir até a estação. E ele gostava de ver os trens, meu pai até conhecia, pelo barulho das máquinas, ele sabia qual era que estava fazendo o trajeto naquele dia. Muitas vezes a gente estava na fazenda, ele ouvia o barulho ou o apito da máquina e falava, hoje eles estão fazendo o trajeto com a máquina tal, com a máquina essa, com aquela, que tinha diferença entre uma e outra. E ele me contava que ele conhecia, inclusive, os maquinistas, os operadores dos trens. A última viagem foi daqui, porque desativou, né? Daqui em Canoa desativou, foi em 1960. Depois começou a funcionar daqui a São José do Rio Pardo. Maria Fumaça na frente, depois a outra seguindo, depois a outra mais para trás, tudo buzinando. A Maria Fumaça, o arpito, piu. E as outras, pom, viu? As buzinas. O trem não era igual hoje, né? Era com lenha, né? Então eles jogavam e quando eles estavam jogando e até mesmo o trem acelerando, saía muita faísca. Então todas as pessoas sempre chegavam aqui com um cisquinho nos olhos. Às vezes vinha quente, sim. E às vezes a maioria vinha frio já, né? Eu mesmo peguei muito fusquinha, porque naquele tempo só andava de trem, né? Que eu me lembro mesmo, eu me lembro da última viagem que foi feita entre Mococa e Canoas. Eu era bem garoto na época, eu fui acompanhado de alguns primos. Eu me lembro de um primo exatamente que estava nessa viagem, que era o Toniquinho, que já é falecido. Nós fomos até Canoas e voltamos até Mococa. Então nós fizemos a última viagem de Mococa até Canoas. Isso é uma memória que eu tenho. Em 1966 terminou, foi a despedida da Mogiana. Em novembro, 3 horas da tarde, vi na plataforma que é a despedida das 3 Mogianas, as 2 óleo diesel e a Maria Fumaça. A Maria Fumaça na frente, as 2 óleo diesel atrás, com todos os vagões. Tava o povão tudo aqui, os comerciantes, tudo aqui na plataforma. Sabe por que desativou aqui? Por causa do asfalto. Aí surgiu o asfalto, aí trocou, né? Foi marcante, porque eu me lembro que essa última viagem movimentou muito a sociedade, o pessoal da cidade, porque a estação estava repleta de gente, isso eu me lembro bastante. E meu pai não participou da viagem, ele só me colocou no trem junto com meus primos e ele ficou por ali mesmo. Uma coisa que ficou marcada também, que na partida do trem, quando ele saiu de Mococa, em direção a São José do Rio Pardo, ele saiu apitando, né, fazendo aquele apito característico, e tinha bastante gente ali, e eu me lembro de algumas pessoas até emocionadas com aquele momento. Eu não tinha como avaliar aquilo por ser muito jovem na época, mas eu me lembro de algumas pessoas emocionadas com a partida do trem. Porque eu fui na Mogiana em Campinas, na ocasião, né? Na minha pesquisa, fui na Mogiana, eles me deram umas plantas antigas e para eu fazer minha intervenção em cima desse material, né? E já inconformada, né, daquele espaço ser um almoxarifado, uma oficina de mecânica, um espaço completamente não utilizado pela cidade, abandonado mesmo pela cidade, assim, abandonado no sentido de que tinha um potencial
cultural muito importante, né? Quando a gente fala em turismo cultural, que Mococa é uma cidade de turismo cultural, imagina quanto poderia agregar uma estação daquela preservada e na vida útil, né? E na vida da cidade, como isso poderia ser interessante hoje, né? Mas enfim, é o que temos. Quando nós estudava na Limeira, na escola, hora de recreio, nós pegava o rabicho da Mojana. Na hora que ela ia fazer a curva perto da escola, nós pegava o rabicho. E a turma da moleque, nós moleque, né? Aí a hora que nós voltava pela linha, a professora punha nós de castigo, de mão para enjoelhado no chão, de mão para cima. Aqui tem até a caixa d'água onde que abastecia Maria Fumaça. Tem a data, tudo aqui. Na subida, aqui não tem subida mais, aqui para Gospel fui uma vez, chegar na subida, ele descia embalado, sacoaiando assim, aí na subida ele ia caindo assim, ó, mas subia. Porque para cima e para baixo, porque sobre a linha tem que ser nível, tudo nivelado. São José do Rio Pardo, como para lá é montanhoso, é para cima. Para cá é descida para baixo. Nossa, era muito, a viagem era assim, não me lembro quantas horas eram, vamos dizer. Mas era uma coisa assim, longa. Parava sempre em estação, tomava cuidado para não perder o trem, aquela coisa toda. E um fato também, que isso me encantava de forma... Nossa, isso era muito impactante para mim. Na época embarcava muito boi, muito gado na estação. Tinha os vagões gaiola, que eram onde viajavam os bois. E eu me lembro exatamente do carregamento desses vagões. Eu me lembro de atividade diária dessa estação, porque como a Mococa era bem menor na época, girava muito em torno dessa situação da estação de trem. Até as pessoas que chegavam em Mococa, que vinham aqui a negócios ou passar alguns dias na cidade, por vários motivos, as pessoas elas simplesmente desciam a rua da estação, porque tinha um hotel antigo nessa mesma rua que era conhecido como Hotel dos Viajantes, parece. Então era uma coisa girava muito em torno da estação de trens, muito em torno dessa vida relacionada a isso aí. Tucho de fumaça que essa tchaca, 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 era um batidão.